Bem, agora estamos aí já gravando. Bom dia a todos e a todas. E sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na COIFA, Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Queremos dar início e, como sempre, vou pedir a participação de todos, iniciando, pedindo a participação de alguém que queira, deseje fazer a prece inicial. Quem se habilita? Pode abrir o microfone e falar. Vamos nós. Tudo bem, Jaca. Amado Mestre Jesus, em seu santo nome, reunidos estamos para o estudo da Tua Palavra. Solicitamos a Tua presença, Senhor, que o Teu amor, a Tua misericórdia seja com todos nós. Agradecendo por mais uma noite de vida, de descanso, por todas as bênçãos, por todas as proteções e livramento que nos tem dado. Agradecemos ao mentor da COIFA, Francisco de Assis, aos nossos mentores, pelo relacionamento, a proteção e cuidado para com todos nós. Que tenhamos um estudo proveitoso, que cada um de nós possamos aprender, aplicar os conhecimentos e ensinamentos para o nosso progresso, para um relacionamento harmonioso com todos os nossos irmãos, familiares, amigos, em toda a sociedade. E nesse dia, Senhor, agradecemos o avanço em direção à cura da Covid, a distribuição da vacina, todos os avanços que a medicina tem feito, e que os governantes sejam intuídos pela espiritualidade a distribuírem a vacina ao máximo de irmãos em todo o planeta. Agradecemos toda a assistência da espiritualidade ao nosso planeta, em intuir os cientistas no desenvolvimento do progresso em prol da saúde de toda a humanidade, e que possamos aprender nesta oportunidade de dificuldade. Iniciando o estudo desta manhã, estejamos receptivos ao banquete espiritual ora servido, e para iniciar, propriamente dito, faremos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso vosso nome. nome. Venha Venha a a nós nós o vosso o vosso reino, reino. seja Seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como no como céu. O o pão pão nosso nosso de de cada cada dia, dia, dá-nos hoje e dai-nos hoje sempre, sempre, perdoai perdoai as nossas as nossas ofensas, ofensas, assim assim como nós como nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos tem nos tem ofendido. ofendido. Não E nos não nos deixeis deixes cair cair em nas tentações, tentações, mas mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, muita paz, muita luz para todos nós. assim seja. Franci, eu entrei com outro institucional, deixa que eu admito as pessoas aqui. Ah, tá ok. Obrigada, Jair. Bem, nós estamos estudando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo desde o iniciozinho, né, desde a introdução, passamos por toda a introdução, e hoje estamos em primeiro capítulo, né, no qual vem tratar das três revelações, né.
Então, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem puder e quiser fazer, acompanhar pelo livro, à vontade, né? Mas esse capítulo, que é o capítulo que traz como título Não Vim Destruir a Lei. E aí tem as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Aliança da ciência com a religião, né? Instruções dos Espíritos, a nova era. Então, esse capítulo vai tratar de todos esses tópicos aqui. Hoje, nós iremos estudar apenas as 3 revelações, né? Para que não fique muito extenso e para que possamos ter um tempo para debater bastante, né? Bem, Jesus disse: não pensem que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim destruí-los, mas vim para dar o cumprimento às leis de Deus. Em verdade eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido. Né? Na Bíblia, em São Mateus 5, versículo 17 e 18. Acho muito interessante esse início, né? Quando Jesus nos diz que ele não veio para destruir a lei, por como alguns talvez possam pensar, né? Que a lei de Moisés, a lei mosaica, preconizava, né? O olho por olho, dente por dente. E Jesus veio com o perdoe ao teu próximo, né? O ame ao seu inimigo. Mas ele disse que ele não veio destruir a lei, nem desmentir o que os profetas disseram, mas sim dar cumprimento, né? Então, a gente entende por isso que se trata de uma complementação. As revelações, todas elas, uma acaba complementando a outra, né? E não anulando a outra. Então, Cristo, quando esteve entre nós, ele veio para dar cumprimento àquelas coisas que Moisés havia trazido, né, aos mandamentos, 10 mandamentos, veio aprimorar, né, trazer mais o amor como maior lema, né, vamos dizer assim, para dar cumprimento às leis divinas, que são imutáveis, né? Passando aí, próximo slide. Se alguém quiser ler, fica à vontade, por favor. Alguém se habilita à leitura? Vamos lá, galera. É estudo, né? Se é estudo, a gente participa, comenta, lê. Alguém se habilita? Bem, então lerei. Moisés. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés. Uma é invariável,
que é a lei divina, né? A lei de Deus, invariável. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Esse que é o primeiro mandamento da lei mosaica, né? Nos trazer. Alguém quer comentar alguma coisa? Só abrir o microfone e falar. Se não, então vou dar continuidade à leitura. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. O quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, e nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Então, esses os 10 mandamentos, né? E aí, ao lado, a foto, a imagem, né, de Moisés, com esses mandamentos que foram diretamente escritos na pedra, né, pela espiritualidade. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever.
As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Eu chamo a atenção aqui para dois pontos aqui, né? E toca quando ele fala aqui que para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir uma origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Só que naquele tempo, né, esse Deus, essa imagem desse Deus, da autoridade desse Deus, haveria de passar para aquele povo a imagem de um Deus terrível, de um Deus que causasse medo mesmo, porque as pessoas, as criaturas ignorantes, né, enquanto ao amor e a tantas outras coisas, precisavam de uma imagem muito forte para lhe aguçar, né, o senso moral e o sentimento de justiça. Então, é interessante que a gente sempre lembre disso, né? Ao final aí ele diz, né, que as leis mosaicas propriamente ditas, elas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Quando Jesus chegou, né, entre nós e trouxe, né, uma nova roupagem dessas leis, não as destruindo, mas as complementando, e implementando o amor, né, o perdão. Ele fez com que essa questão da transitoriedade, né, das leis mosaicas ficasse mais clara, né? Porque a partir dali a gente passou a ver o mundo, passou a ver as pessoas de uma forma diferente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? É um estudo. Oi. Ana colocou no chat aí, só que você não está tendo acesso ao chat porque você está com a tela ampliada para facilitar a nossa visão. E ela está falando que as pessoas ainda não estavam preparadas para a lei do amor, né? Que Jesus resume quando você fala aí, quando ele vem. E eu me ousaria a dizer mais. Eu acho que não estamos ainda Não estamos ainda, né, amigo? Porque a gente vê que o evangelho foi criado há mais de 100 anos e esses trechos estão todos no passado, porque se voltam para a fase em que se acreditava ser necessário colocar dessa forma para que nós entendêssemos, ou seja, já deveríamos estar num novo patamar. E a gente vê hoje tanta coisa acontecendo na sociedade que a gente ainda precisa voltar para esses mandamentos arcaicos, né? Para nos lembrar o que é que a gente deve e não deve fazer no nosso convívio social. Né? Como é interessante a gente perceber isso. Ana, pode falar, porque Francis não está tendo acesso às nossas conversas no chat, aí eu abri o microfone para falar, é só abrir o microfone e falar para a gente poder interagir melhor nesse estudo. Então era isso que eu queria falar, que eu acho que, embora tenha sido a primeira revelação para nós, tem muitos dentre nós encarnados no momento que ainda estamos precisando viver nessa primeira revelação. Nessa primeira revelação, perfeito, menino. Perfeito, e às vezes a gente se angustia, mas é assim mesmo, cada um ainda tem o seu momento, né? Exato. Fale, Ana. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, Bom dia. todos, né? É assim, Jesus, quando veio há mais de 2000 anos, ele dava início, né? Quando ele resume esses 10 mandamentos, que nada mais é do que amor, né? Cada um desses mandamentos, se você tiver amor no coração, você não vai
cometer, roubar, né, nem matar. Tudo isso só se resume ao amor, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo, eu, eu já estou praticando todos esses mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, naquele momento, quando Jesus chega, Jesus ele dá uma resumida para clarear aquele povo daquela época de que tudo aquilo, aqueles 10, se resumia em apenas isso, ao amor. E aí começa um novo momento, onde vai se construir, né, esclarecendo as mentes humanas, né, que o amor é quem comanda todas as coisas. E isso é o caminho, né, da evolução. Chegamos até quase 2000 anos, né, o século XIX, e final do século XIX, meados, quando o Espiritismo chega, e aí já veio, né, o Espiritismo, é como se, para dar uma fortalecida em tudo aquilo que Jesus tinha dito lá atrás. É como se a espiritualidade dissesse, precisamos ir lá, dar uma fortalecida, mostrar ao povo, à população, né, a necessidade de que esse amor seja praticado. Porque como a gente, enquanto espíritas, estudamos que a Terra vai estar em caminho, né, de ser transformado de mundo de provas e expiações para mundo regenerador, ele precisa avançar a passos largos. Lá na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Jesus veio trazendo o amor, né, fazendo um resumo de que se a gente procura praticar o amor, nada daquelas coisas a gente vai ter capacidade, nem vai fazer, né? Não vai conceber fazer nada daquilo. E aí, depois de quase 2000 anos, Jesus manda o Espiritismo, né? Chega Kardec para trazer novos esclarecimentos. E sabe lá, né, se lá na frente ainda não vai aparecer, né, novas roupagens para que essa terra caminhe a passos largos para o mundo de regeneração. Perfeito, Ana, perfeito. E observe que dentro de tudo isso aí que você falou, ainda tem uma pergunta, acho, no Livro dos Espíritos, né, que Kardec faz ao Espírito de Verdade sobre onde estaria, onde nós encontraríamos as leis divinas. E a resposta é de que essas leis estão já na nossa consciência, impressas na nossa consciência. Então, veja bem, isso é mais um reforço de tudo que você está dizendo, do nosso atraso moral e da necessidade que temos de estarmos revendo essas leis através dos profetas, através das revelações, e ainda assim nos encontramos em atraso, né, porque a gente não consegue acessar diretamente a nossa consciência por conta desse nosso atraso moral, né? Então, se em todos os tempos se fez necessário a presença dos profetas, né, com essas mensagens, com essas leis, para que estivesse ali, pouco a pouco, trabalhando, né, no nosso desenvolvimento, né, cooperando para o nosso desenvolvimento moral. Mas é complexo mesmo a situação. Oi, alguém ia falar alguma coisa aí, não? Fui eu, que eu estava com a mão levantada aí. Fale, meu amigo. Eu gostaria só de ratificar o início aqui do texto, dessa parte 2. Sim. O segundo ponto, quando destaca a questão da diferença que há entre a lei de Moisés, né, dividida em duas partes, né, que aí coloca distintas, né? Uhum. Que é a lei de Deus, que tá aí, foi lido agora por último, essa questão dos 10 mandamentos, né? Sim. Que ela é invariável. E a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Quando Jesus Exato.
salienta que não veio destruir a lei, ou quando ele abolisse e cumprir, aí é o conjunto. Mas a crítica que ele faz à lei, muitas vezes dando aquelas respostas, como é que diria a palavra aqui, bem incisivas aos escribas e fariseus, ele estava se referindo justamente a essa parte da lei, né, do Código Civil, né, de conduta e tal, de tradições, que foi se avolumando, que nós estudamos aí mais na introdução, e que tinha aqueles versados na lei, era justamente nessa lei, né, que eles se apegavam mais, nesses aspectos do costume, e aí onde existia justamente as diferenças e a eletização, a partir daqueles que dominavam a lei, daqueles que tinham mais influência, e é justamente o combate de Jesus mais lá à frente é sobre esse aspecto da lei. Quando ele fala que o amor resume a lei contida nos 10 mandamentos. E todas as outras coisas se tornam supérfluas, ou secundárias, e estão incluídas por extensão também. Só essa ratificação, porque no primeiro momento, né, diz assim, Jesus acabou a lei. Não, ele atualizou a lei, né, resumindo no amor ao próximo e a Deus como a si mesmo. Né? É isso. Perfeito, perfeito já. E o Espiritismo, posteriormente, também vem atualizar, né? França, Oi, fala, Conceição. eu estava preparando, né, o estudo da Gênese, e aí veja que coisa significante, né? Que ele está falando nos períodos geológicos, nos esboços da Terra, de como se formou o planeta, né? Ele vem na parte científica. E aí vem fazendo um link da parte científica com a parte filosófica, espiritual, né? A parte da ciência. E aí ele fala para a gente, no esboço da Terra, ele concluindo no capítulo 9, quase na conclusão, ele diz para a gente que a Terra ainda está no período de infância. Uhum. E ele faz a correlação da Terra com o desenvolvimento do homem, as fases do homem, né? Nascimento, infância, crescimento, amadurecimento, né? E aí ele vem trazendo essa parte. Eu achei uma coisa tão significativa que agora a gente lendo essa parte das leis. Eu não vim fazer como a Terra como ainda na fase da infância. E ele diz que ela só vai mudar de fase quando o homem crescer moralmente para alcançar o seu avanço espiritual. Então, ele trata assim bem categórico para a gente. Tem uma frase que ele bota que o amadurecimento da Terra, do planeta, depende do nosso amadurecimento enquanto ser espiritual. E aí ele vem perguntando a gente, e outra coisa que eu achei importante foi que aí me remeteu à macro-regional, quando ele se pergunta a gente, o nosso, né, enquanto o eu, o ser espiritual, né, o que é que eu estou fazendo? Qual o meu papel? O que é que eu estou desenvolvendo? Como eu estou enxergando esse meu momento aqui? E me tocou assim bastante, porque geralmente quando a gente está lendo, é aquela coisa, a gente falar todo dia, o vivenciar o evangelho. E a gente acha muito difícil vivenciar. Só que a vida, no dia a dia da gente, através dos obstáculos, através dos problemas, faz com que as oportunidades para a gente vivenciar e a gente deixa escapulir. Então, eu achei assim, muito, muito, muito forte esse link que eles estão fazendo. Né? Eu digo, veja que um livro que foi escrito há quantos anos, o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Espíritos, e os fatos, a gente está vendo tudo agora na atualidade, como o Ivandro mesmo falou, né? Como trouxe, e aí, essa colocação de Ana, será que se não vem um outro para poder estar chamando a atenção da gente, para estar colocando para a gente essas situações que o Evangelho está nos trazendo há mais de 2000 anos,
E a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender que os intempéries da vida da gente, as vicissitudes que a gente passa na vida, é essa vivência do Evangelho, e a gente ainda fica se apegando ao material, se destruindo, é família se destruindo, é povo se destruindo. Observemos a questão da pandemia, o que é que ela veio trazer para a gente. Hoje eu estava assistindo às Olimpíadas de Tóquio, e aí o rapaz foi para abraçar, né? Ele ganhou a medalha, e toda hora que ele viu o jornalista, ele queria abraçar, e o jornalista recuava, né? E aí, Pablo Escobar, o Escobar diz o seguinte, falei de Pablo, Escobar diz o seguinte: nós não fomos feitos para viver desgarrados, separados, nós fomos feitos para viver abraçando, se comunicando, se relacionando, e essa pandemia vem dar uma nova roupagem, um novo valor a esse sentimento, a esses costumes da gente enquanto ser humano. Então, era isso que eu queria colocar. Foi assim, coisas que foi do dia a dia que eu fui vendo, reportagem aí que foi me chamando a atenção muito para isso. É interessante quando você traz, né, essa questão aí da infância, né, da terra, me reporta o seguinte em relação às leis. Como uma vem complementar a outra, é que nem nós, quando adentramos na escola, né? Ninguém entra na escola ainda criança, já no nível médio ou já no nível superior. Ninguém, né? Então, a gente entra na educação infantil, a gente passa pelo fundamental, né? Fundamental 2, e aí vai para o ensino médio e só depois para o ensino superior, não é isso? Então, uma coisa vai complementando a outra, né? E quando estivermos no ensino superior, a gente não vai poder dizer que, agora eu não preciso mais, por exemplo, Ivandro aí, que é da matemática, não preciso mais usar aritmética, eu não preciso mais fazer conta de somar, de multiplicar, porque eu já sei fazer equações, já sei fazer outras coisas mais complexas. Não vai poder dizer porque as 4 operações estão na base, né? Na base de tudo. Então, o que vem depois vem para complementar. Então, é a mesma coisa das leis, né? Moisés trouxe as leis da forma que se adequava ao povo da época e à situação. Jesus veio já trazendo um avanço, né? Mas como muito bem colocado por Ivandro, por outros aí, que a gente ainda não está pronto ainda para o amor. E o Espiritismo ainda mais veio ainda complementar ainda mais tudo que Jesus diz, é dar, né, seguimento e cumprimento ao que Jesus preconizou. Então, assim, tudo faz parte, né? Uma fase vai complementando a outra. Vou passar para o próximo slide. A bateria do PC está acabando. Eu estou com um problema aqui na tomada. Está aparecendo aí para você. Eu não sei por que não está. Que alguém me auxilia aí com essa tomada aqui. Eu não sei por que não está carregando. Francis. Oi, meu amor, fala. Essa doutrinária de hoje também, né? Isso tudo que a gente está falando traz, né, a evolução do mundo, né? Das populações ao longo dessas centenas, né? Ao longo dos séculos, desde Moisés até os dias atuais. Então, existem práticas lá daquele povo do tempo de Moisés que são inadmissíveis hoje. Existem práticas como o duelo, né, do século XIX, que hoje é inadmissível. E quando eu digo que lá na frente pode aparecer novas coisas mais evoluídas, que nós praticamos hoje, e que daqui a um tempo
será uma coisa assim inadmissível. Olhar para trás, quem viver lá na frente vai olhar para trás e dizer: poxa, como é que aquele povo do século XXI fazia isso? Como, por exemplo, nós hoje nos alimentamos, né? Matamos os animais e nos alimentamos com eles. Já existe a tendência, né, de evoluirmos. Já existem os movimentos todos que vai clarificando a nossa mente de que os animais são nossos irmãos e que não deveremos fazer isso. Ainda estamos em construção, eu que o diga, mas vai chegar um momento lá na frente que será até assustador, né? As pessoas vão olhar para trás e dizer: pô, como é que aquele povo tinha coragem de fazer isso? Isso de ser algo inadmissível, né? Inconcebível. Verdade, Ana. Um bom exemplo disso é o racismo, por exemplo, né? E a gente acha que evoluiu, mas ainda existem pessoas matando simplesmente por ter alguém por ter uma cor de pele, né, mais retinta, ou por ter uma orientação sexual diferenciada do que é tido como modelo, né? Então é complicado, a humanidade ainda está engateando, né? Em muitos aspectos. Se a gente, infelizmente, avança intelectualmente e isso, machismo, LGBTfobia e etc., coisas que daqui a algum tempo, né, realmente a gente vai olhar para trás e dizer: puxa, como éramos, né, capazes de agir assim, né? Mas é o que fala lá no início do texto, né, sobre, exato, intolerância religiosa, como fala no início do texto, o nosso atraso moral, né, que nos impede, é como se fosse uma venda, né, que fecha os nossos olhos para as leis divinas que estão impressas na nossa consciência, né, porque o nosso atraso moral não nos permite vê-las com clareza. Né? Vindo para a segunda revelação, Cristo, Jesus não veio destruir a lei. Deixa eu ler. Leia. Ótimo. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, eles a modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e a seu próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina.
Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem lhe dar a chave. E essas ideias não podiam vir através de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, a ciência dá o tempo de progredir. Muito bem. Aí já está falando de Jesus e já entrando, iniciando a falar do Espiritismo, que é a terceira revelação, né? Então, observa, Jesus de complementar, né? Mas dá um novo sentido ao que Moisés dizia lá atrás, mas resumiu, né, como já eu mesmo já havia colocado, alguém colocou, resumiu tudo num único mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus, como Ana falou, né, quem ama a Deus e, acima de tudo, e ama o próximo como a si mesmo, não faz esse número não comete esse número de erros, né, que nós cometemos. Não mata, não furta, não vai odiar ao que é diferente dele, não vai promover a guerra, enfim, todas essas coisas que a gente tem visto no nosso mundo. Se dá porque a gente simplesmente ainda não consegue cumprir de forma plena, esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós conseguirmos fazer isso, todos esses problemas serão eliminados. Francis. Fala, meu querido. Mais uma vez aí, é interessante nesse estudo, quando eu fiz logo no início do mês, dei uma olhada, o aspecto histórico. Ele é interessante, que às vezes a gente, né, aqui o Kardec fez um resumo da história, Sim, e não poderia sim. incluir todos os elementos, até porque o tratamento científico que ele deu precisa fazer os recortes, né, e focar no objeto principal e alguns decorrentes destes. Mas é interessante a gente revisitar, a partir desse estímulo, a história, né, da humanidade, ver o contexto em que os judeus, né, as razões, os motivos, que a própria Bíblia já traz, mas traz também de uma forma limitada, né, resumida, e é apenas um viés. Então, nós que procuramos esse esclarecimento, como o Espiritismo vem com essa proposta, né, de consolador, de iluminar a consciência, a gente fazer uma pesquisa para observar o papel e a importância do Egito, tanto na Constituição e na instrução de Moisés. Isso não pode ser descartado. E veja, Moisés imprimindo esse código disciplinador num povo rebelde, um povo multifacetados, né, com várias crenças. Então, a importância de Moisés na história, principalmente do cristianismo, que traz a proposta de um Deus único, né? Da questão do monoteísmo, e toda a questão da rivalidade gerada a partir disso, né? Do esforço dele em manter o povo nesse propósito, até mesmo ele, né, cometeu exageros,
e não usufruiu da promessa, né, da terra prometida. Então, e aí vem uma série de desenvolvimento de Moisés até Cristo. Observamos aqui na introdução a história se desenrolar, passando por Sócrates, por exemplo, né, e outros, além de Sócrates, que talvez não estejam no registro da história, mas aí o próprio discípulo de Sócrates, Platão, e tantos outros, já preparando os terrenos, mesmo alguns deles não pertencendo ao povo judeu, mas com suas contribuições na construção dessa consciência. Aí chega Cristo, um ser, né, assim, multidimensional, já com a consciência, uma evolução fantástica, e pega tudo isso, porque certamente já tinha encarnado aqui também, já tinha vivido nesse contexto, e vem e traz a síntese, né? Mas não podemos deixar de fora o contexto histórico e os outros povos que existiam na Terra. É a gente relativizar o contexto histórico no qual alguns eventos aconteceram e valorizar, sobretudo, o mundo. Porque quando diz assim, todo mundo, qual era o mundo? É aquele mundo ali. E as outras pessoas que viviam em outros lugares? Então, tinham outras culturas, tinham outras formas de adorar, tinham outras concepções não menos importantes, né? Não menos importantes, que às vezes não é dado, ou não é visibilizado nos registros bíblicos, e que outros lançam mão depois, mas isso não desmerece, cabe a nós, né? Tá fazendo esse resgate, tá ampliando, porque as contribuições de todos os povos na construção do planeta, a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque, como foi dito aí, acho que foi por Ana, não sei quem foi que disse, que essa construção, ou foi Conceição, falou da infância. Então, se o planeta, o Mama Gaia, como era na antiguidade, por alguns povos, civilizações interplanetárias que vieram ajudar no desenvolvimento desse planeta, né? Quando a gente lê a história dos maias, dos astecas e outros povos, e aquela civilização egípcia tinha um papel fundamental no estabelecimento da ciência nesse planeta, né? E aquela civilização egípcia não é a mesma Egito, o país Egito, aparentemente significante, que a gente conhece nos livros de hoje. Era uma civilização de destaque na Terra. E para lá os judeus convergiram, porque era o paraíso, por assim dizer, da época, e aí vários deles, né, que vieram dessa linhagem aí dos judeus que chegou a Cristo, beberam nessa fonte, inclusive o Salomão, e teve contribuições fantásticas no desenvolvimento da humanidade. E nós, na qualidade de seres interexistenciais, à medida que desenvolvermos, seremos esses co-criadores, construtores de mundo, universo afora. Muito bem. Uma aula, né, gente? Esse estudo de hoje está muito rico. Bem, e passamos à terceira revelação, né? Que é o Espiritismo. O Espiritismo, alguém quer ler? Se alguém quiser ler, fica à vontade. Bem, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo.
O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. E aí tem Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento, instruir-vos, este é o segundo, né? Do Espírito de Verdade. Eu diria que já na sua perfeita colocação aí anterior, foi muito feliz e já trouxe um pouco disso que viríamos ver, né? Quando ele traz a importância de todas as civilizações, a importância dos povos, né, em todas as épocas da humanidade, e como cada um deu seu contributo, né? E agora, nessa lâmina aqui, a gente vê que o Espiritismo, como ciência, né, ele vem trazer a revelação aos homens de uma forma irrecusável. Ele está dando seguimento a tudo que veio antes, né? Tudo que veio antes, só que de uma forma muito mais clara, de uma forma que não deixa dúvidas, né? Em muitos aspectos. É certo que, por nosso atraso, ainda tem alguns aspectos que farão com que a gente sinta alguma dúvida em algum momento. Mas o Espiritismo, ele veio para clarear, digamos assim, aquilo que ainda estava um pouco obscuro das outras leis, né? Das outras revelações. E aqui no finalzinho, quando ele diz assim, que, de certa maneira, ele diz aqui que a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, né? Moisés foi a pessoa, né, que trouxe, foi através dele que a lei do Antigo Testamento veio à tona, né? No Novo Testamento é Jesus quem é essa personificação, que vem já evoluindo a lei e trazendo o amor como base central. E o Espiritismo, que também é a lei, a terceira revelação da lei de Deus, ele já vem não com uma personificação individual, né? Mas algo coletivo, porque é através da revelação dos espíritos, né? E muitos espíritos, e ainda através de seus intermediários, né? Que puderam fazer com que hoje esse conhecimento seja possível, esteja aqui ao nosso alcance. Então, tudo é sequência, né? E finalizando o estudo de hoje, tem algumas coisas aqui que o pessoal colocou no chat, mas eu vou concluir a leitura. Ana, né, que falou aqui sobre... cadê, meu Deus? Quem somos nós? Muitas vezes usamos o termo eu não joguei pedra na cruz, sem saber que pode ser que tenhamos jogado sim. Verdade, Ana. Eu sempre reflito sobre isso. E nós estamos evoluindo, sim. A passos lentos, né? Mas estamos evoluindo. Quem éramos, quem somos e quem seremos. Para a nossa reflexão. Mas, assim, concluindo o estudo de hoje, foi riquíssimo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo.
mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra, que é o que se dará quando todos nós estivermos acessado a lei divina, né, por completo, de forma plena, né, estivermos conseguindo viver essa lei de forma plena, né. E é aí que Conceição trouxe, né, da evolução do planeta depender da nossa, né, da nossa evolução moral, do nosso crescimento espiritual. Então, muita paz a todos. Se alguém quiser ainda dizer algo a respeito, fique à vontade. Se não, nós partiremos para a nossa prece por conta do horário, né? Alguém deseja falar algo? Complementar alguma coisa? Não, né? A nossa prece de abertura foi feita por Jai. Então, vamos encerrar agora com a nossa prece final. Pedindo, rogando ao Pai Maior, né? Que nós tenhamos um pouco mais de entusiasmo, eu vou usar essa palavra, para estudar e buscar, né, o conhecimento, como o Jai muito bem colocou, né, nas suas palavras. Se debruçar sobre o conhecimento, não só das leis, né, mas o conhecimento do nosso planeta, da nossa vida, do mundo, das coisas, como funcionam e como vem funcionando, porque hoje a humanidade se põe a reclamar, né, de muitas coisas, mas talvez não esteja tão impulsionada a mudar essas coisas das quais elas acham errado, né? Então, essa mudança depende de todos nós. Então, rogo a Deus que ilumine as nossas mentes, nos dê força moral, né, nos dê equilíbrio, para que a gente possa caminhar, né, rumo à nossa evolução e rumo à transformação do planeta Terra em um planeta de regeneração. Pai amado, te agradecemos por esse maravilhoso estudo de hoje, pela colaboração de todos e todas que puderam estar a refletir conosco, a estudar. Rogamos, Pai, pelas famílias de cada um que está aqui, reunido em teu nome, daqueles que não puderam estar também. Ainda estamos vivendo um momento pandêmico no planeta. Iniciamos com uma prece te agradecendo pelas conquistas científicas e encerramos te pedindo que continue dando discernimento para os cientistas, discernimento também para os legisladores, para os governantes, para que tenham a empatia e o amor como base na tomada de decisões em prol da salvação de algumas vidas, de poupar a vida de muitos que estão partindo por falta de estrutura em hospitais, nas cidades. Que o Senhor possa continuar a nos conduzir, Senhor, para o teu amor, para a tua luz, nos conduzir, e que nós possamos estar mais abertos a cada dia para os chamados e para o aprendizado que cada dia traz.
Abençoa, Senhor, a todos os enfermos, os que conhecemos, os que não conhecemos, mas o Senhor conhece e sabe as necessidades de cada um. Para os enfermos também do espírito, para aqueles que se encontram em depressão, para aqueles que se encontram angustiados, que o Senhor ilumine a cada um, dando-lhes paz interior. E o teu amor se derrame sobre nós, sobre o planeta Terra. E com a oração do nosso irmão Francisco de Assis, daremos por encerrado o estudo do Evangelho nesta manhã, rogando um domingo de paz, de harmonia, e uma semana de progresso para todos nós. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muita paz a todos. Um ótimo dia. Que assim seja. Muita paz. Amém, amém. Assim seja. Que assim seja. Bom domingo a todos. Que assim Bom seja, domingo. irmãos. Para a gravação, Francis. Pode parar. Não, daqui eu não tenho controle, não. Certo. Ok.